Quem é Jesus? João revela a verdade que todo cristão precisa conhecer. Depois de caminharmos juntos pelo episódio introdutório desta série, chegamos finalmente ao primeiro capítulo do Evangelho de João. Se você acompanhou nossa introdução, certamente se lembra de que começamos onde toda verdadeira teologia precisa começar, na santidade de Deus. Contemplamos que Deus é infinitamente santo, justo e perfeito. Vimos que a maior necessidade do ser humano não é aumentar seu conhecimento religioso, melhorar seu comportamento ou tornar-se uma pessoa mais espiritual. Nossa maior necessidade é sermos reconciliados com Deus, porque o pecado nos separou daquele que nos criou. Também vimos que João escreveu este evangelho com um propósito muito específico. Ele mesmo declara: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Perceba que João não deseja apenas informar. Ele deseja conduzir seus leitores à fé salvadora em Cristo. Ele não escreve para satisfazer curiosidades históricas. Ele escreve para que pecadores mortos espiritualmente encontrem vida no único Salvador. É exatamente por isso que João inicia seu evangelho de maneira completamente diferente dos outros evangelistas. Mateus começa apresentando a genealogia do Messias prometido. Marcos inicia mostrando o ministério público de João Batista. Lucas nos conduz aos acontecimentos que cercaram o nascimento de Jesus. Mas João nos leva muito mais longe. Ele nos conduz para antes da criação do universo. Antes da existência dos anjos. Antes da formação da terra. Antes do tempo. Antes da matéria. Antes que qualquer criatura respirasse pela primeira vez. João deseja que contemplemos aquilo que nenhum ser humano poderia descobrir por si mesmo, que em Cristo sempre foi desde toda a eternidade. E aqui encontramos uma verdade profundamente importante. Não conheceremos corretamente Jesus se começarmos pela manjedoura de Belém. Precisamos começar na eternidade. Porque o menino que nasceu em Belém não começou a existir em Belém. O Filho de Deus não passou a existir quando Maria o concebeu. O Senhor Jesus não recebeu sua divindade durante seu ministério. Ele sempre existiu. Ele sempre foi Deus. Ele sempre compartilhou da mesma glória do Pai. Isso muda completamente nossa leitura do restante do Evangelho. Cada milagre. Cada discurso. Cada encontro com pecadores. Cada confronto com os líderes religiosos. Cada sinal registrado por João somente pode ser compreendido quando reconhecemos quem é aquele que realiza todas essas obras. Não estamos diante de um simples mestre. Não estamos diante de um grande profeta. Não estamos diante de um reformador religioso. Estamos diante do Criador entrando em sua própria criação. Do Deus eterno assumindo natureza humana para salvar pecadores. Talvez você já tenha lido João capítulo 1 diversas vezes. Talvez conheça quase de memória as palavras: no princípio era o Verbo. Mas permita-me fazer uma pergunta antes de continuarmos. Você já parou para pensar por que João começa exatamente assim? Por que ele não fala primeiro do nascimento de Jesus? Por que ele ignora tantos acontecimentos conhecidos e decide iniciar sua narrativa antes mesmo da criação do mundo? A resposta transformará toda a maneira como você lerá este evangelho. Porque João deseja que enxerguemos Cristo do ponto de vista de Deus, e não apenas do ponto de vista da história. E, quando contemplamos Cristo dessa maneira, algo inevitavelmente acontece. Quanto maior enxergamos a majestade do Filho de Deus, mais percebemos a gravidade do nosso pecado. Quanto mais contemplamos sua glória eterna, menos espaço existe para o orgulho humano. Quanto mais compreendemos quem Cristo é, mais entendemos por que somente Ele poderia ocupar o nosso lugar na cruz. Nenhum anjo poderia fazer isso. Nenhum profeta poderia fazer isso. Nenhum homem justo poderia fazer isso. Somente o Deus-homem poderia satisfazer perfeitamente a justiça de Deus e reconciliar pecadores com o Pai. É exatamente essa verdade que João começará a desenvolver logo nas primeiras palavras do seu Evangelho. E esta será a primeira grande descoberta da nossa jornada pelo capítulo 1.
Antes de prosseguirmos, quero fazer um convite especial. Se você decidiu caminhar conosco por toda esta série, escreva nos comentários exatamente esta frase: Estou na jornada de João. Será uma alegria saber que estamos estudando juntos a Palavra de Deus, capítulo após capítulo. E aproveite também para responder a esta pergunta. Quando você pensa em Jesus, qual é a primeira característica que vem à sua mente? Escreva sua resposta nos comentários. Será muito enriquecedor acompanhar como Deus está falando ao coração de cada pessoa ao longo desta jornada. No estudo de hoje, contemplaremos 5 verdades extraordinárias que João apresenta logo na abertura do seu Evangelho. Descobriremos por que ele chama Jesus de o Verbo, veremos como a luz eterna entrou em um mundo mergulhado em trevas, contemplaremos o milagre da encarnação, reconheceremos o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e entenderemos por que os primeiros discípulos abandonaram tudo para seguir aquele que é o Filho eterno de Deus. Prepare sua Bíblia, abra seu coração à palavra do Senhor e caminhe conosco por João capítulo 1. Tenho convicção de que, se o Espírito Santo aplicar estas verdades ao seu coração, você não sairá deste estudo vendo Jesus apenas como um personagem da história, mas contemplando-o como o Senhor eterno, digno de toda adoração, confiança e entrega. 1. O Verbo eterno que sempre existiu, João capítulo 1 versículos 1 a 5. Chegamos agora às primeiras palavras do Evangelho de João. São apenas 5 versículos, mas muitos estudiosos consideram este um dos textos mais profundos de toda a Bíblia. Não é exagero dizer que, se compreendermos corretamente esse prólogo, teremos uma chave para entender todo o restante do Evangelho. João escreve: No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Logo na primeira expressão, João desperta a memória de qualquer leitor familiarizado com as Escrituras. No princípio. É impossível ler essas palavras sem lembrar imediatamente de Gênesis capítulo 1 verso 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Essa ligação não é acidental. Moisés iniciou a Bíblia descrevendo o início da criação. João inicia seu evangelho revelando aquele que já existia antes da criação. Enquanto Gênesis responde à pergunta como tudo começou, João responde uma pergunta ainda maior. Quem já existia antes de tudo começar? Essa diferença é extraordinária. Moisés olha para o primeiro instante do universo. João olha para antes do primeiro instante. Antes do tempo. Antes do espaço. Antes da matéria. Antes dos anjos. Antes de qualquer criatura. Ali já existia Cristo. Observe cuidadosamente o verbo utilizado por João. Ele não escreve: O Verbo passou a existir. Também não diz: O Verbo foi criado. Muito menos afirma: O Verbo tornou-se Deus. Ele escreve: No princípio era o Verbo. No texto grego, o verbo utilizado é ene, uma forma do verbo eimi, ser, indicando existência contínua. João escolhe deliberadamente um verbo que comunica existência permanente, não origem. Quando o universo começou a existir, o verbo simplesmente já era. Essa pequena palavra destrói qualquer ideia de que Jesus tenha sido criado. Ao longo da história, diversas heresias tentaram ensinar que Cristo seria o primeiro ser criado por Deus. Mas João elimina essa possibilidade logo na primeira frase. Tudo aquilo que teve começo pertence à criação. O Verbo não pertence à criação. Ele já existia quando a criação começou. Essa verdade é confirmada pelo próprio Senhor Jesus em João capítulo 8 verso 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Observe que Jesus não disse: Eu existia. Ele afirmou: Eu sou. Ao utilizar essa expressão, Jesus remete diretamente à revelação feita a Moisés em Êxodo capítulo 3 verso 14. Eu sou o que sou. Os líderes judeus compreenderam imediatamente o significado dessa afirmação. Por isso tentaram apedrejá-lo.
Não porque entenderam errado, mas porque entenderam exatamente o que Jesus estava dizendo. Ele estava reivindicando igualdade com Deus. João continua. O Verbo estava com Deus. Aqui encontramos outro detalhe maravilhoso. A expressão grega utilizada é prostonteon. Embora normalmente seja traduzida como com Deus, ela comunica muito mais do que proximidade. Ela descreve relacionamento íntimo, comunhão perfeita, face a face. João está revelando que, antes de existir qualquer criatura, já havia perfeita comunhão entre o Pai e o Filho. Isso significa que Deus nunca conheceu solidão. Antes da criação, antes dos anjos, antes da humanidade, já existia amor perfeito dentro da própria Trindade. Essa verdade muda completamente nossa compreensão da criação. Deus não criou o mundo porque precisava de companhia. Não criou o homem porque sentia falta de relacionamento. Ele já desfrutava, desde toda a eternidade, de perfeita comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A criação não nasce da carência de Deus. Nasce da abundância da sua glória. Mas João ainda não terminou. Ele acrescenta: e o Verbo era Deus. Talvez esta seja uma das afirmações mais importantes de toda a cristologia. No texto grego, João escreve: Kaitheos en ho logos. Observe que ele não diz: o Verbo era um Deus. Também não escreve: o Verbo era semelhante a Deus. Nem afirma: o Verbo possuía características divinas. Ele declara, de maneira direta e inequívoca: o Verbo era Deus. Ao mesmo tempo, João preserva duas verdades fundamentais. O Filho não é o Pai, mas possui plenamente a mesma natureza divina do Pai. Séculos mais tarde, a Igreja utilizaria a expressão da mesma substância do Pai para resumir essa verdade, mas a doutrina já está presente aqui, nas primeiras linhas do Evangelho. Antes mesmo de qualquer formulação conciliar, o Espírito Santo já havia revelado por meio de João que Jesus é verdadeiro Deus, coexistente e coeterno com o Pai. Essa verdade não é apenas um detalhe doutrinário. Ela é o fundamento da nossa salvação. Pense por um momento. Se Jesus fosse apenas um homem extraordinário, seu sacrifício alcançaria apenas a si mesmo. Se fosse apenas um anjo exaltado, jamais poderia suportar a justa ira de Deus contra o pecado. Se fosse apenas um profeta, poderia anunciar a salvação, mas nunca realizá-la. Somente porque Cristo é plenamente Deus e plenamente homem, sua morte possui valor infinito para salvar pecadores. É exatamente por isso que João começa revelando quem Cristo é antes de mostrar aquilo que Cristo fez. Porque a obra da cruz só pode ser compreendida corretamente quando conhecemos a identidade daquele que morreu nela. Logo em seguida, João amplia ainda mais nosso olhar. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Que declaração impressionante! O universo inteiro existe porque Cristo o chamou à existência. As estrelas, as galáxias, os oceanos, as montanhas, os anjos, cada átomo, cada molécula, cada ser vivo. Nada escapou da sua ação criadora. Essa verdade ecoa o que Paulo escreve em Colossenses capítulo 1 versículos 16 e 17. Pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Perceba a grandeza dessa afirmação. O mesmo Cristo que mais tarde pisaria nas estradas da Galileia foi quem estabeleceu as leis que sustentam o universo. O mesmo Cristo que chorou diante do túmulo de Lázaro é aquele que sustenta cada estrela em seu devido lugar. O mesmo Cristo que se cansou junto ao poço de Sicar é o Senhor que mantém todas as coisas existindo a cada instante. Que humildade extraordinária! O Criador entrou em sua própria criação. O sustentador do universo aceitou experimentar fome, sede, cansaço,
rejeição, dor. Tudo isso para salvar pessoas que haviam se rebelado contra ele. É impossível contemplar essa verdade sem lembrar das palavras de Paulo em Filipenses capítulo 2 versículos 6 a 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui o nosso orgulho começa a ruir. Vivemos em uma cultura que incentiva o homem a acreditar que ele ocupa o centro da história. João nos mostra exatamente o contrário. O centro da história nunca foi o homem. Sempre foi Cristo. A Bíblia não é, em primeiro lugar, a história da busca do homem por Deus. É a história do Deus eterno vindo buscar pecadores incapazes de buscá-lo. Talvez você esteja assistindo a este estudo enfrentando dúvidas profundas. Quem sabe as circunstâncias da vida tenham feito você imaginar que tudo está fora de controle. Mas João nos lembra que o mesmo Cristo que sustenta galáxias continua sustentando o seu povo. Nada foge ao seu governo. Nada surpreende sua sabedoria. Nada escapa ao seu poder soberano. Se ele sustenta o universo inteiro pela palavra do seu poder, também é poderoso para sustentar sua fé em meio às lutas. E, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, permita-me falar diretamente ao seu coração. O Jesus que João apresenta não é apenas alguém que deseja melhorar sua vida. Ele é o seu Criador. Você pertence a Ele. E, ao mesmo tempo, descobre que é um pecador que, por causa do seu pecado, encontra-se separado de Deus e incapaz de reconciliar-se com Ele por seus próprios méritos. A boa notícia do Evangelho é que esse mesmo Criador entrou na história para fazer aquilo que nenhum de nós poderia fazer, viver a vida perfeita que falhamos em viver, receber na cruz a condenação que merecíamos e ressuscitar para conceder vida eterna a todos os que se arrependem e creem. Hoje, o chamado continua sendo o mesmo. Abandone toda confiança em si mesmo. Corra para Cristo. Descanse somente na obra perfeita do Verbo eterno que se fez carne para salvar pecadores. Antes de prosseguirmos, quero ouvir você. Se esta verdade fortaleceu sua fé, escreva nos comentários. Estou na jornada de João. E responda também. Quando você compreendeu que Jesus não começou a existir em Belém, mas é o Filho eterno de Deus? Qual destas verdades mais impactou seu coração? Cristo como Deus eterno, Criador de todas as coisas ou sustentador do universo? O que este texto revela sobre quem Jesus realmente é para você? Você já havia percebido que João começa apresentando Cristo antes mesmo da criação do mundo? Que esta primeira revelação transforme nossa maneira de contemplar o Salvador. Quanto mais conhecemos quem Cristo é, mais compreendemos a profundidade da sua graça e mais descansamos na certeza de que somente o Deus eterno poderia realizar uma redenção eterna. 2. A luz verdadeira brilha nas trevas, João 1, 6, 13. Depois de revelar que o Verbo é eterno, que estava com Deus, que é Deus e que todas as coisas foram criadas por meio dele, João muda o foco da eternidade para a história. O Deus eterno entra no tempo. O Criador visita sua criação. Mas a pergunta inevitável é: como a humanidade recebeu o seu próprio Criador? A resposta é uma das mais tristes e, ao mesmo tempo, uma das mais gloriosas de toda a Bíblia. João escreve: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz, que ilumina todo ser humano, estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esses versículos apresentam um contraste impressionante. De um lado, a luz. Do outro, as trevas. De um lado, Deus vindo ao encontro do homem.
Do outro, o homem rejeitando o seu Criador. João utiliza a imagem da luz porque ela atravessa todo o Antigo Testamento. Logo no primeiro dia da criação, Deus disse: haja luz. A luz foi a primeira manifestação da ordem divina sobre o caos. Mas essa luz física apontava para uma realidade ainda maior. Ao longo das Escrituras, a luz simboliza a revelação de Deus, sua santidade, sua verdade e sua presença salvadora. O salmista declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Isaías anuncia: o povo que andava em trevas viu grande luz. Agora João afirma que essa promessa chegou ao seu cumprimento. A verdadeira luz entrou no mundo. Observe que João não diz apenas que Jesus trazia luz. Ele afirma que Jesus é a luz. Isso faz toda a diferença. Os profetas refletiam a luz. Os apóstolos anunciavam a luz. João Batista testemunhava acerca da luz. Mas somente Cristo é a própria luz. É por isso que João faz questão de esclarecer quem era João Batista. Naquela época, João Batista havia adquirido enorme prestígio entre o povo. Multidões atravessavam o deserto para ouvi-lo. Muitos chegaram a imaginar que ele fosse o Messias prometido. Mas João, o evangelista, elimina qualquer possibilidade de confusão. Ele não era luz. Que extraordinária humildade encontramos aqui. João Batista compreendia perfeitamente seu papel. Ele nunca desejou atrair pessoas para si. Seu ministério inteiro consistia em apontar para outro. Mais tarde ele resumirá sua missão em uma das frases mais belas das Escrituras: convém que ele cresça e que eu diminua. Essa é uma grande lição para toda a igreja. O verdadeiro ministério nunca termina em quem prega. Toda exposição fiel da palavra conduz inevitavelmente a Cristo. Quando uma igreja exalta seu líder acima do Salvador, perdeu sua direção. Quando um pregador deseja ser admirado mais do que Cristo, abandonou sua vocação. Quando uma comunidade gira em torno de personalidades humanas, deixou de refletir a luz verdadeira. Nosso chamado continua sendo o mesmo de João Batista: apontar para Cristo. Sempre. Então João faz uma afirmação que deveria causar profundo espanto. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Que paradoxo! Imagine um artista que pinta uma obra-prima. Depois entra na galeria onde seu quadro está exposto. Todos admiram a pintura. Ninguém reconhece o artista. Ou imagine um inventor que desenvolve uma máquina extraordinária. Ele entra na fábrica onde ela funciona perfeitamente. Os trabalhadores utilizam diariamente sua invenção. Mas ninguém sabe quem ele é. Essas ilustrações ainda são pequenas diante da realidade apresentada por João. O Criador entrou no universo que ele mesmo havia criado. Respirou o ar que sustentava. Pisou no solo que havia formado. Olhou para pessoas feitas à sua imagem. E, mesmo assim, foi ignorado. Esse desconhecimento não significa falta de informação. Significa rejeição espiritual. O problema da humanidade nunca foi ausência de inteligência. Foi cegueira moral. O pecado obscureceu o entendimento humano. Como Paulo escreverá mais tarde: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Sem a intervenção da graça de Deus, o homem pode admirar a criação sem reconhecer o Criador. Pode estudar a Bíblia sem conhecer o autor. Pode frequentar uma igreja durante décadas sem jamais enxergar Cristo pela fé. João intensifica ainda mais a tragédia. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqui há dois sentidos. Primeiro, toda a criação pertence a Cristo. Segundo, Israel era o povo da aliança. Receberá as promessas. Os patriarcas. A lei. Os profetas. O templo. Os sacrifícios. Tudo apontava para o Messias. Mesmo assim, quando o Messias finalmente chegou, grande parte da nação o rejeitou. Isso não aconteceu porque Deus perdeu o controle da história. Pelo contrário.
Essa rejeição fazia parte do plano soberano da redenção. Isaías já havia profetizado. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Pedro, no livro de Atos, afirma que a crucificação aconteceu conforme o determinado desígnio e presciência de Deus. Aquilo que parecia derrota tornou-se um instrumento da nossa salvação. Mas João não termina na rejeição. Depois das trevas, surge uma das declarações mais consoladoras de todo o Evangelho. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Observe cuidadosamente. João não diz que essas pessoas se tornaram apenas seguidores, nem apenas discípulos, nem apenas religiosas. Ele afirma algo infinitamente maior. Elas receberam o direito de serem chamadas filhos de Deus. Essa é uma das maiores bênçãos do Evangelho. Pela natureza, todos somos criaturas de Deus. Mas ninguém nasce automaticamente filho de Deus. A filiação é um privilégio concedido pela graça. Ela é resultado da união com Cristo. Ao crermos no Filho, somos adotados pelo Pai. Paulo desenvolve essa verdade em Romanos 8. Vocês receberam o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Pense na grandeza disso. O Deus Santo, diante de quem Isaías exclamou: Ai de mim! É o mesmo Deus que, em Cristo, permite que pecadores perdoados o chamem de Pai. Que transformação extraordinária! A distância produzida pelo pecado é vencida pela graça. O réu torna-se filho. O inimigo torna-se membro da família. O condenado recebe uma herança eterna. Mas João ainda acrescenta algo decisivo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essas palavras destroem toda a ideia de que a salvação tenha origem na capacidade humana. Observe a progressão. Não nasce do sangue. Ou seja, ninguém pertence ao reino apenas porque nasceu em uma família cristã. Não nasce da vontade da carne. Ou seja, ninguém produz o novo nascimento por esforço próprio. Não nasce da vontade do homem. Nem mesmo outra pessoa pode gerar espiritualmente alguém. Toda verdadeira conversão tem uma única origem: Deus. Aqui encontramos uma das doutrinas mais preciosas da graça soberana. O novo nascimento não é uma conquista humana. É um milagre divino. Mais adiante, no capítulo 3, Jesus explicará isso a Nicodemos. Ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. E esse nascimento é obra do Espírito Santo. É Deus quem abre os olhos do pecador. É Deus quem remove o coração de pedra. É Deus quem concede arrependimento e fé. É Deus quem faz resplandecer sua luz onde antes havia apenas trevas. Essa verdade elimina todo orgulho. Se hoje cremos em Cristo, não foi porque éramos mais inteligentes, mais sensíveis ou mais espirituais do que outros. Foi porque Deus, em sua infinita misericórdia, brilhou em nosso coração. Como Paulo escreve em 2 Coríntios 4. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Perceba como João liga a nova criação à primeira criação. No princípio, Deus criou a luz física. Agora, pela obra de Cristo, Deus cria luz espiritual em corações mortos pelo pecado. A regeneração é uma nova criação. É por isso que a salvação pertence inteiramente ao Senhor. Talvez você esteja ouvindo este estudo e perceba que conhece muitas informações sobre Jesus, mas nunca o recebeu verdadeiramente como Senhor e Salvador. Conhecer fatos sobre Cristo não é o mesmo que conhecê-lo pela fé. Os líderes religiosos do tempo de Jesus conheciam profundamente as Escrituras. Mesmo assim rejeitaram o próprio Messias anunciado por elas. Hoje o convite permanece aberto. A verdadeira luz continua brilhando. Cristo continua chamando pecadores ao arrependimento. Se o Espírito Santo está iluminando seu coração enquanto você ouve esta mensagem, não endureça o seu coração. Corra para Cristo. Receba pela fé aquele que veio ao mundo para salvar pecadores.
E, se você já pertence a Ele, lembre-se diariamente do privilégio que recebeu. Você não é apenas um frequentador de igreja. Você não é apenas alguém que acredita em Deus. Você foi adotado na família do Pai. Você é amado com o mesmo amor com que o Pai ama o Filho. Essa identidade deve moldar toda a sua vida. Antes de seguirmos para a próxima sessão do capítulo, reflita sobre estas perguntas. Você já experimentou apenas conhecimento religioso, sem verdadeira comunhão com Cristo? O que significa, para você, saber que foi adotado como filho de Deus pela graça? Há áreas da sua vida onde você ainda resiste à luz de Cristo? Como a verdade da regeneração fortalece sua confiança de que a salvação pertence inteiramente ao Senhor? Na próxima parte do nosso estudo, chegaremos ao coração do prólogo de João. Contemplaremos uma das declarações mais extraordinárias de toda a história da redenção. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nesses poucos versículos veremos o maior milagre já realizado, o Filho eterno de Deus assumindo plenamente a natureza humana para habitar entre pecadores, revelando a glória, a graça e a verdade do Pai. 3. O Verbo se fez carne, o maior milagre da história, João 1 de 14 a 18. Chegamos agora ao ponto mais elevado do prólogo de João. Se os versículos anteriores nos conduziram à eternidade para contemplarmos a divindade do Filho, agora João nos traz de volta à história para anunciar um acontecimento que ultrapassa toda a compreensão humana. Depois de revelar que o Verbo é eterno, que estava com Deus, que criou todas as coisas, que é a verdadeira luz e que veio ao mundo para salvar pecadores, João faz uma declaração que mudou a história para sempre. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essas poucas palavras resumem o coração do Evangelho. Martinho Lutero chamou este versículo de um evangelho em miniatura. João Calvino afirmou que aqui encontramos um incomparável milagre da união entre Deus e o homem. Ao longo dos séculos, a Igreja reconheceu que este é um dos textos mais profundos de toda a revelação bíblica. Não porque explique todos os detalhes da encarnação, mas porque declara uma verdade que ultrapassa nossa capacidade de compreensão. O Deus eterno entrou na história. O infinito tornou-se visível. O Criador entrou em sua criação. O Santo aproximou-se dos pecadores. A eternidade encontrou o tempo. E tudo isso aconteceu sem que Cristo deixasse de ser quem sempre foi. O Verbo se fez carne. João escolhe suas palavras com extremo cuidado. Ele não escreve. O Verbo habitou em um homem. Também não afirma. O Verbo parecia ser humano. Nem diz. O Verbo assumiu temporariamente uma aparência humana. Ele declara. O Verbo se fez carne. A palavra carne sarx, em grego, não significa apenas corpo físico. Ela descreve a verdadeira condição humana em toda a sua realidade. João está afirmando que Jesus assumiu plenamente nossa natureza humana. Ele nasceu, cresceu, aprendeu a andar, sentiu fome, teve sede, dormiu, cansou-se, chorou, alegrou-se, sofreu, sentiu dor, experimentou rejeição. Tudo isso sem jamais pecar. Essa verdade é fundamental para a nossa fé. Se Cristo não tivesse assumido verdadeira humanidade, não poderia representar os homens diante de Deus. A carta aos Hebreus afirma: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Observe a beleza dessa declaração. O Filho de Deus não permaneceu distante da nossa miséria. Ele entrou nela. Não permaneceu observando o sofrimento humano do céu. Veio compartilhá-lo conosco. Não permaneceu apenas anunciando salvação. Veio realizá-la. Isso significa que nosso Salvador conhece perfeitamente a experiência humana. Quando você ora a Cristo, não fala com alguém indiferente às suas dores. Ele conhece o cansaço. Conhece a perda. Conhece a solidão. Conhece o sofrimento. Conhece as lágrimas.
Mas conhece tudo isso sem ter sido vencido pelo pecado. Por isso pode socorrer perfeitamente aqueles que nele confiam, sem deixar de ser Deus. Ao afirmar que o Verbo se fez carne, João não está dizendo que Jesus deixou de ser Deus. Esse é um erro que a Igreja precisou combater desde os primeiros séculos. A encarnação não significa troca de natureza. Significa acréscimo. O Filho Eterno continua plenamente Deus enquanto assume plenamente a natureza humana. Não temos metade Deus e metade homem. Temos uma única pessoa com duas naturezas completas. Verdadeiro Deus. Verdadeiro homem. Sem mistura. Sem confusão. Sem divisão. Sem separação. Séculos depois, o Concílio de Calcedonia resumiria essa verdade, mas ela já está toda presente neste versículo. Essa união das duas naturezas não é uma curiosidade teológica. Ela é absolutamente necessária para a nossa salvação. Somente um verdadeiro homem poderia obedecer em nosso lugar. Somente um verdadeiro homem poderia morrer em nosso lugar. Mas somente um verdadeiro Deus poderia dar valor infinito ao seu sacrifício. Na cruz encontramos exatamente isso. O homem perfeito oferecendo a Deus um sacrifício de valor infinito. Por isso sua morte é suficiente para salvar todos aqueles que o Pai lhe deu. Habitou entre nós. João continua. Habitou entre nós. No original grego, o verbo utilizado significa literalmente: armou sua tenda entre nós. Essa expressão leva imediatamente o leitor ao Antigo Testamento. Durante a peregrinação de Israel pelo deserto, Deus ordenou a construção do tabernáculo. Era ali que sua presença se manifestava de maneira especial. A glória do Senhor enchia aquele lugar. A nuvem cobria a tenda. O povo sabia que Deus estava habitando no meio deles. Mas tudo aquilo era apenas uma sombra. Agora João declara algo extraordinário. A verdadeira habitação de Deus não é mais um edifício. É uma pessoa. Cristo é o verdadeiro tabernáculo. A presença de Deus já não está limitada a uma tenda feita por mãos humanas. Ela caminha entre as pessoas. Fala. Ensina. Toca os enfermos. Abraça crianças. Perdoa pecadores. O próprio Deus está habitando entre seu povo. Que contraste impressionante! No Sinai, o povo não podia sequer tocar a montanha. Agora homens, mulheres e crianças podem aproximar-se do Filho de Deus. Os discípulos comem com ele. Conversam com ele. Viajam ao seu lado. Escutam sua voz. A promessa feita desde o Éden começa a se cumprir de maneira visível. Deus veio habitar novamente com seu povo. E isso aponta para um futuro ainda maior. No último livro da Bíblia, João ouvirá uma voz dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. A encarnação inaugura essa realidade. A nova Jerusalém a consumará. Vimos a sua glória. João escreve como testemunha ocular. Ele não está repetindo uma tradição. Ele viu, ouviu, conviveu, acompanhou o ministério de Jesus durante anos. Quando afirma: vimos a sua glória, não se refere apenas ao Monte da Transfiguração. Toda a vida de Cristo revelou sua glória. Sua autoridade ao ensinar. Seu poder sobre a natureza. Sua compaixão pelos pecadores. Sua santidade perfeita. Sua obediência ao Pai. Sua cruz. Sua ressurreição. Tudo revelava quem ele realmente era. No Antigo Testamento, Moisés pediu para contemplar a glória de Deus. Mas pôde ver apenas um reflexo. Agora João declara algo extraordinário. Em Cristo, a glória de Deus tornou-se visível. Quem contempla o Filho contempla a perfeita revelação do Pai. É exatamente isso que Jesus dirá mais tarde a Filipe. Quem vê a mim vê o Pai. Não porque o Filho seja o Pai, mas porque ele revela perfeitamente o Pai. Nunca houve um ser humano que conhecesse Deus tão plenamente quanto Jesus.
porque somente ele veio do Pai, cheio de graça e de verdade. João encerra essa declaração apresentando duas palavras inseparáveis: graça, verdade. Observe como essas duas características aparecem juntas. Nossa tendência natural é separá-las. Alguns enfatizam apenas a verdade. Tornam-se frios, legalistas, implacáveis. Outros enfatizam apenas a graça. Transformam o Evangelho em mera aceitação sem arrependimento. Jesus manifesta ambas perfeitamente. Ele nunca sacrifica a verdade em nome da graça. Nem sacrifica a graça em nome da verdade. Quando encontra a mulher adúltera, não relativiza seu pecado. Mas também não a condena à destruição. Primeiro oferece graça. Depois chama ao arrependimento. Vai e não peque mais. Assim é Cristo. Cheio de graça. Cheio de verdade. Graça suficiente para perdoar o pior dos pecadores. Verdade suficiente para transformar completamente sua vida. João Batista aponta para Cristo. Nos versículos seguintes, João Batista reaparece dizendo: aquele que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porque já existia antes de mim. Humanamente falando, João Batista era mais velho que Jesus cerca de 6 meses. Como então Jesus existia antes dele? Porque João Batista não está falando da humanidade de Cristo. Está falando da sua eternidade. Mais uma vez, o evangelista reforça aquilo que vimos no primeiro ponto. Jesus não começou a existir em Belém. O Filho sempre existiu. Graça sobre graça. João conclui: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Que expressão maravilhosa! Ela transmite a ideia de uma fonte inesgotável. Uma onda sucede outra. Uma bênção sucede outra. A graça nunca se esgota. Nunca falta. Nunca diminui. Cristo jamais ficará sem recursos para salvar um pecador arrependido. Nunca chegará o dia em que alguém ouvirá: minha graça acabou. Seu mérito é infinito. Seu amor é perfeito. Sua obra é completa. Por isso João conclui: ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Essa é a missão suprema de Cristo. Revelar o Pai. Toda a história bíblica converge para esse momento. Os profetas falaram de Deus. A lei apontou para Deus. Os sacrifícios simbolizaram a obra de Deus. Mas somente Cristo revela perfeitamente quem Deus é. Se alguém deseja conhecer o caráter do Pai, deve olhar para o Filho. Se deseja compreender sua justiça, contemple a cruz. Se deseja conhecer sua misericórdia, contemple Cristo recebendo pecadores. Se deseja entender seu amor, contemple o Filho entregando sua vida por aqueles que eram seus inimigos. A encarnação nos lembra que Deus não permaneceu distante da nossa condição. Ele veio ao nosso encontro. O cristianismo não é a história de homens tentando alcançar Deus. É a história de Deus descendo para alcançar homens incapazes de subir até Ele. Talvez você esteja atravessando um período de sofrimento e pense que Deus não compreende sua dor. Olhe para Cristo. Ele conhece o peso do cansaço, a dor da rejeição, o sofrimento da perda, a injustiça, as lágrimas. Mas também venceu tudo isso. Por isso, podemos nos aproximar dele com confiança. E se você ainda não entregou sua vida ao Senhor, lembre-se, o Verbo não se fez carne apenas para nos ensinar um caminho melhor. Ele veio para cumprir perfeitamente a lei em nosso lugar, morrer como nosso substituto e ressuscitar para nos reconciliar com Deus. Esse é o maior milagre da história. Não apenas que Deus veio ao mundo, mas que veio ao mundo para salvar pecadores. Na próxima parte do nosso estudo chegaremos ao testemunho de João Batista sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali veremos como toda a história dos sacrifícios do Antigo Testamento encontra seu cumprimento definitivo em Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador.
4. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1, 19, 34. Depois de revelar que Jesus é o Verbo eterno, a verdadeira luz e o Deus que se fez carne, João nos conduz agora ao momento em que esse Cristo é apresentado publicamente ao povo de Israel. Não é um rei que faz seu próprio anúncio. Não é um sacerdote que proclama sua chegada. Não é uma autoridade política que o apresenta à nação. É João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento e o primeiro anunciador do Novo. Sua missão era extremamente clara: preparar o caminho para o Messias. Mas antes de apresentar Jesus, João faz questão de esclarecer quem ele próprio não era. Um homem que recusou a própria glória. O texto começa narrando que sacerdotes e levitas foram enviados de Jerusalém para perguntar: quem é você? Naqueles dias, havia grande expectativa pela chegada do Messias. O povo aguardava um libertador prometido pelos profetas. Ao verem o poderoso ministério de João Batista, muitos começaram a imaginar que ele próprio fosse o Cristo. Mas observe sua resposta: eu não sou o Cristo. Perguntam novamente: então, quem é você? É Elias? Ele responde: não sou. Perguntam outra vez: você é o profeta? Mais uma vez responde: não. É interessante notar que João começa definindo seu ministério por aquilo que ele não era. Vivemos em uma cultura que ensina as pessoas a construir uma imagem de si mesmas. Todos querem ser reconhecidos. Todos desejam seguidores. Todos procuram relevância. João Batista faz exatamente o contrário. Ele desaparece para que Cristo apareça. Quando finalmente insistem: quem é você? Ele responde citando Isaías 40. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor. Perceba a diferença. Ele não se apresenta como personagem principal. É apenas uma voz. A voz desaparece. A palavra permanece. Que extraordinária lição para todos nós! Toda verdadeira pregação deve produzir exatamente isso. Quando termina um sermão, as pessoas não deveriam sair impressionadas com o pregador. Deveriam sair impressionadas com Cristo. Quando o ministério produz dependência do líder, perdeu seu propósito. Quando conduz pessoas ao Salvador, cumpriu sua missão. O batismo de João apontava para outro. Os enviados continuam perguntando: então por que você batiza? João responde: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Que resposta extraordinária! João reconhece as limitações do próprio ministério. Seu batismo era importante, mas não podia transformar corações. Podia lavar o corpo. Não podia lavar a alma. Podia simbolizar arrependimento. Não podia produzir regeneração. Somente Cristo poderia fazer isso. Mais tarde João dirá: eu batizei vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Aqui encontramos uma verdade fundamental. Nenhuma cerimônia religiosa salva. Nenhum rito transforma o coração. Nenhum sacramento, por si só, comunica a vida espiritual. Todos apontam para Cristo. Somente Cristo salva. Eis o Cordeiro de Deus. Então chegamos talvez à declaração mais importante feita por João Batista. Ao ver Jesus aproximando-se, ele exclama: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez estejamos tão acostumados com essa expressão que deixamos de perceber seu impacto. Imagine ouvir essas palavras pela primeira vez. João não diz: eis o Rei de Israel. Nem: eis o grande mestre. Nem: eis o filho de Davi. Ele escolhe um título completamente inesperado: Cordeiro. Por quê? Porque toda a história da redenção apontava para esse momento. O fio vermelho que percorre toda a Bíblia. Para compreender essa declaração, precisamos voltar ao início das Escrituras. Quando Adão e Eva pecaram,
perceberam sua nudez e tentaram cobrir-se com folhas. Mas Deus fez para eles vestes de pele. Embora o texto não diga explicitamente, um animal precisou morrer. Ali encontramos o primeiro vislumbre do princípio da substituição. Um inocente morre. O culpado é coberto. Séculos depois, Deus prova a fé de Abraão no Monte Moriá. Quando Isaque pergunta: onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. Naquele dia um carneiro foi oferecido no lugar de Isaque. Mais uma vez encontramos substituição. Depois vem a Páscoa. Cada família israelita deveria sacrificar um cordeiro sem defeito. Seu sangue seria colocado nos umbrais das portas. Quando o anjo destruidor passasse pelo Egito, veria o sangue. O julgamento não cairia sobre aquela casa. Por quê? Porque outro já havia morrido. Mais tarde chegam os sacrifícios diários do tabernáculo. Depois do templo. Todos os dias. Todos os meses. Todos os anos. Animais eram oferecidos continuamente. Mas havia um problema. Nenhum daqueles sacrifícios removia definitivamente o pecado. A carta aos Hebreus afirma: é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então por que Deus ordenou tantos sacrifícios? Porque cada cordeiro morto era uma seta apontando para Cristo. Cada altar, cada sacerdote, cada gota de sangue, cada holocausto. Tudo anunciava a chegada do verdadeiro Cordeiro. E agora João Batista olha para Jesus e declara: ele chegou. Toda a expectativa de séculos encontra seu cumprimento em uma única pessoa. O significado da substituição. Observe cuidadosamente o que João diz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não diz apenas que Jesus ensina sobre pecado, nem que condena o pecado, nem que combate o pecado. Ele tira o pecado. Como? Tornando-se nosso substituto. Aqui encontramos o coração do Evangelho. Na cruz acontece a grande troca. Nossa culpa é colocada sobre Cristo. Sua justiça é atribuída aos que creem. Isaías havia profetizado: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Paulo explica: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que, nele, fossemos feitos justiça de Deus. Pedro escreve: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Perceba que Cristo não morreu simplesmente para demonstrar amor, nem apenas para oferecer um exemplo de obediência. Ele morreu recebendo a condenação que pertencia a nós. A ira santa de Deus contra o pecado não desapareceu. Ela foi satisfeita. A justiça divina não foi ignorada. Foi plenamente cumprida. É exatamente por isso que a cruz é, ao mesmo tempo, a maior demonstração da justiça e do amor de Deus. Na cruz Deus continua perfeitamente justo. E, ao mesmo tempo, justifica pecadores que creem em Cristo. Que tira o pecado do mundo. Essa expressão já foi muitas vezes mal compreendida. Alguns imaginam que João esteja ensinando que todos os seres humanos serão automaticamente salvos. Mas essa não é a intenção do texto. João está mostrando que a obra de Cristo não se limita a um único povo. Até então Israel ocupava lugar central na história da redenção. Agora o Evangelho alcançaria homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos e nações. Cristo não veio salvar apenas judeus. Veio reunir para si um povo espalhado pelo mundo inteiro. Como veremos mais adiante neste mesmo Evangelho, Jesus declara: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. O alcance da salvação é mundial. Sua eficácia, porém, pertence àqueles que creem no Filho. O Espírito Santo confirma quem é Jesus. João Batista continua testemunhando. Ele recorda o momento do batismo de Jesus. Viu o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Essa manifestação não tornou Jesus Filho de Deus.
ele sempre foi o Filho eterno. O batismo marca o início público do seu ministério messiânico. Ali vemos algo extraordinário. O Filho é batizado. O Espírito Santo desce. O Pai declara: Este é o meu Filho amado. Mais uma vez contemplamos a perfeita comunhão da Trindade. O Deus único revelando-se em três pessoas distintas. João então conclui seu testemunho dizendo: Eu vi e tenho testemunhado que este é o Filho de Deus. Observe a progressão dos títulos. Verbo. Luz. Filho unigênito. Cordeiro de Deus. Filho de Deus. Cada novo título revela um aspecto da mesma pessoa gloriosa. Quanto mais João escreve, mais impossível se torna reduzir Jesus a um simples mestre religioso. Talvez você tenha passado anos tentando resolver sua culpa por meio de boas obras. Talvez pense que precisa equilibrar seus pecados com suas virtudes. Talvez carregue um peso que nunca consegue abandonar. João Batista aponta para um único lugar. Não aponta para você. Não aponta para a religião. Não aponta para seus esforços. Ele aponta para Cristo. Eis o Cordeiro de Deus. Essa continua sendo a mensagem da Igreja até hoje. Nossa esperança não está em tentar pagar nossa dívida. Ela já foi paga. Nossa esperança não está em diminuir nossos pecados. Está naquele que os carregou sobre si. Nossa esperança não está em nossas mãos. Está nas mãos perfuradas do Salvador. Se hoje você se arrepende dos seus pecados e confia somente em Cristo, pode descansar na certeza de que o Cordeiro Perfeito realizou uma obra perfeita. Como escreveu o autor de Hebreus, ele ofereceu um único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Por isso, o Evangelho não anuncia uma possibilidade de salvação. Anuncia uma redenção consumada para todos os que creem. Antes de prosseguirmos para a conclusão do capítulo, reflita. Quando você ouve o título Cordeiro de Deus, o que ele significa para você hoje? Você já compreendeu que Cristo morreu como seu substituto, levando sobre si a culpa que era sua? Em que você tem colocado sua esperança, em seus esforços ou na obra consumada do Cordeiro? Como essa verdade transforma sua adoração e sua gratidão ao Senhor? No último ponto do nosso estudo, veremos como os primeiros discípulos responderam ao chamado de Jesus. Aquele encontro mostra que conhecer quem Cristo é inevitavelmente conduz a uma decisão: permanecer onde estamos ou deixar tudo para seguir o Filho de Deus. 5. O primeiro chamado. Venham e vejam quem é Jesus, João 1:35 e 51. Chegamos ao último movimento do primeiro capítulo do Evangelho de João. Até aqui contemplamos quem Jesus é. Vimos que ele é o Verbo eterno. A verdadeira luz. O Deus que se fez carne. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora João responde a uma pergunta extremamente prática. Como um pecador responde quando realmente encontra Cristo? A resposta não aparece em forma de teoria. Ela aparece na vida de homens comuns. Pescadores. Pessoas simples. Homens que tiveram toda a sua história transformada por um encontro com Jesus. É assim que João encerra seu primeiro capítulo. Não apenas revelando quem Cristo é, mas mostrando o que acontece quando alguém realmente o conhece. Eis o Cordeiro de Deus. João Batista estava novamente com 2 dos seus discípulos. Ao ver Jesus passar, ele repete exatamente a mesma declaração do dia anterior. Eis o Cordeiro de Deus. É interessante perceber que João Batista não procura manter seus discípulos ao seu redor. Pelo contrário. Quando identifica Jesus, imediatamente aponta para ele. O verdadeiro servo de Deus nunca cria seguidores para si. Conduz pessoas até Cristo. A maior alegria de João Batista era perder discípulos para Jesus. Que contraste com tantos ministérios atuais. Vivemos numa época em que muitos medem sucesso pelo número de seguidores. João media seu sucesso pelo número de pessoas que deixavam de segui-lo para seguir Cristo. Essa continua sendo a missão da Igreja. Não formar admiradores de pregadores. Não produzir celebridades religiosas.
mas apresentar o Salvador. O primeiro passo da fé, seguir Jesus. João escreve: os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. É um detalhe simples, mas profundamente significativo. Antes de qualquer grande milagre, antes de qualquer grande sermão, a vida cristã começa com um passo: seguir Jesus. Observe que eles ainda sabiam muito pouco. Ainda não compreendiam plenamente quem Cristo era. Ainda cometeriam muitos erros. Ainda fariam perguntas equivocadas. Ainda demonstrariam fraqueza. Mas deram o primeiro passo. Isso nos ensina algo importante. Ninguém precisa compreender todos os mistérios da teologia para começar a seguir Cristo. O crescimento acontece no caminho. Os discípulos aprenderam caminhando com Jesus. O mesmo acontece conosco. O que vocês estão procurando? Jesus então faz a primeira pergunta registrada neste evangelho. O que vocês estão procurando? Que pergunta extraordinária! Observe que Jesus não pergunta: quem vocês procuram? Ele pergunta: o que vocês procuram? Essa pergunta atravessa os séculos e chega até nós. O que realmente estamos buscando? Muitos procuram alívio. Outros procuram prosperidade. Alguns desejam apenas resolver problemas familiares. Outros querem paz interior. Há quem procure uma experiência religiosa. Mas Cristo nos convida a olhar mais profundamente. Qual é a verdadeira necessidade do nosso coração? Agostinho escreveu uma frase que continua atual: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não descansar em ti. Todo ser humano procura satisfação. Mas somente Cristo pode preencher o vazio produzido pela separação de Deus. Enquanto buscarmos substitutos, permaneceremos inquietos. Somente quando encontramos o Filho de Deus encontramos aquilo para o qual fomos criados. Venham e verão. Os discípulos respondem: Rabi, onde o Senhor mora? Jesus não oferece uma longa explicação. Não apresenta um tratado teológico. Não entrega um manual. Ele simplesmente responde: venham e verão. Que maravilhoso convite! O cristianismo não consiste apenas em adquirir informações. É um relacionamento vivo com Cristo. Os discípulos passaram aquele dia inteiro com ele. João até registra a hora. Era cerca da hora 10ª. Por que mencionar esse detalhe? Porque aquele encontro marcou sua vida para sempre. Décadas depois, já idoso, João ainda se lembrava da hora em que tudo começou. Quem realmente encontra Cristo jamais esquece esse encontro. Talvez nem todos consigam recordar a data exata da conversão. Mas jamais esquecem que houve um momento em que Cristo transformou completamente sua vida. Um discípulo sempre conduz outro até Jesus. Um daqueles 2 discípulos era André. O que ele faz logo depois? Vai procurar seu irmão Simão. E diz: achamos o Messias. Observe a sequência. Encontrou Cristo. Foi buscar alguém. Não organizou um grande evento. Não elaborou uma estratégia sofisticada. Simplesmente compartilhou aquilo que havia encontrado. Essa é uma das marcas naturais da verdadeira conversão. Quem encontrou o Salvador deseja que outros também o encontrem. Evangelizar não nasce principalmente de um senso de obrigação. Nasce da alegria de quem descobriu um tesouro. André talvez nunca tenha sido o discípulo mais conhecido. Mas seu primeiro ato registrado foi conduzir Pedro até Jesus. Humanamente falando, Pedro teve um ministério muito mais visível. Mas Deus usou André para iniciar essa história. Que grande incentivo para nós! Talvez você nunca pregue para multidões. Mas pode conduzir uma única pessoa até Cristo. E Deus pode usar essa pessoa de maneiras que você jamais imaginará. Jesus muda identidades. Quando Simão chega diante de Jesus, acontece algo impressionante. Jesus olha para ele e diz:
Você é Simão, filho de João, você será chamado Cefas. Cefas, em aramaico, significa Pedro, isto é, pedra. Perceba o que aconteceu. Antes mesmo de Pedro demonstrar qualquer firmeza, Jesus já conhecia quem ele se tornaria. Naquele momento, Pedro ainda era impulsivo, instável, cheio de medos. Mais tarde negaria o Senhor 3 vezes. Mas Cristo não olha apenas para aquilo que somos. Olha para aquilo que sua graça fará em nós. Essa é uma verdade profundamente consoladora. Muitas vezes olhamos para nossa própria vida e enxergamos apenas nossas limitações. Cristo vê a obra completa que realizará em seus filhos. Ele não apenas perdoa, transforma. Não apenas justifica, santifica. Não apenas salva. Conforma-nos progressivamente à sua imagem. Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus chama Filipe. Sua ordem é extremamente simples. Siga-me. Mais uma vez percebemos que o discipulado começa com um chamado pessoal. Cristo toma a iniciativa. Ele vai ao encontro de Filipe. E Filipe imediatamente faz aquilo que André havia feito. Procura Natanael. Mais uma vez vemos esse padrão. Quem encontra Cristo chama outros para encontrá-lo. Natanael, porém, reage com certo ceticismo. Ao ouvir que o Messias era de Nazaré, pergunta: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Era um preconceito comum. Nazaré era uma pequena aldeia sem importância. Ninguém esperava que dali viesse o rei prometido. Filipe não entra em uma longa discussão. Sua resposta é simples. Venha e veja. Que método evangelístico extraordinário. Não vencer um debate. Conduzir pessoas até Cristo. A verdadeira fé nasce quando o pecador encontra o Salvador. O verdadeiro Israel. Quando Natanael se aproxima, Jesus declara: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Natanael fica admirado. Pergunta: de onde o Senhor me conhece? Jesus responde: antes de Filipe chamá-lo, eu o vi quando você estava debaixo da figueira. Não sabemos exatamente o que Natanael fazia naquele momento. Talvez estivesse orando, meditando nas Escrituras. O texto não revela. Mas Natanael compreende imediatamente que está diante de alguém que possui conhecimento sobrenatural. Sua resposta é uma das mais belas confissões de fé deste capítulo. Rabi, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Observe como o capítulo termina. Começou apresentando Jesus como o Verbo eterno. Agora termina com um homem confessando sua fé no Filho de Deus. Esse é exatamente o propósito do Evangelho. Levar o leitor a fazer essa mesma confissão. A promessa da escada de Jacó. Mas Jesus encerra o capítulo com uma promessa ainda maior. Ele diz: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa declaração remete imediatamente ao sonho de Jacó em Gênesis 28. Naquele sonho, Jacó viu uma escada ligando o céu e a terra. Agora Jesus revela algo extraordinário. Ele próprio é essa escada. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro caminho. Não existe outro acesso ao Pai. Não existe outra ponte entre o céu e a terra. Cristo é o cumprimento daquilo que Jacó contemplou apenas em figura. Ele une aquilo que o pecado separou. Deus e o homem. O céu e a terra. A justiça e a misericórdia. Tudo converge para ele. João encerra seu primeiro capítulo mostrando que conhecer Jesus inevitavelmente produz uma resposta. Ninguém permanece neutro diante de Cristo. Alguns o rejeitam. Outros o seguem. Os primeiros discípulos não compreenderam tudo imediatamente. Mas deram um passo de fé. E esse passo mudou completamente suas vidas. Talvez você tenha acompanhado todo este estudo e ainda esteja apenas observando Jesus à distância. Conhece sua história.
Admira seus ensinos. Respeita sua moral. Mas ainda não o segue verdadeiramente. Hoje, Cristo continua fazendo a mesma pergunta. O que você está procurando? E continua fazendo o mesmo convite. Venha e veja. O Evangelho não nos convida apenas a admirar Jesus. Convida-nos a confiar nele. A segui-lo. A abandonar nossa antiga vida. A reconhecer que somente Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo e o único mediador entre Deus e os homens. Se você já pertence a Cristo, lembre-se do exemplo de André e Filipe. Ambos fizeram algo simples, mas eterno. Conduziram outra pessoa até Jesus. Talvez Deus coloque diante de você um familiar, um amigo, um vizinho ou um colega de trabalho que precise ouvir o Evangelho. Você não precisa ter resposta para todas as perguntas. Comece como Filipe começou. Venha e veja. Apresente Cristo. É o Espírito Santo quem abrirá os olhos. Chegamos ao final do primeiro capítulo do Evangelho de João. Que jornada extraordinária percorremos juntos. Começamos contemplando o Filho eterno de Deus, aquele que já existia antes da criação do universo. Vimos que todas as coisas foram feitas por meio dele e que nele está a vida. Contemplamos a verdadeira luz entrando em um mundo mergulhado nas trevas. Admiramos o milagre da encarnação, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ouvimos João Batista apontar para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E terminamos vendo homens comuns abandonarem tudo para seguir aquele que é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os homens. Mas este estudo não foi escrito apenas para aumentar o seu conhecimento bíblico. João nos disse por que escreveu este Evangelho. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Se hoje você ouviu esta mensagem, Deus está lhe fazendo um convite. Talvez você tenha vivido muitos anos acreditando que bastava ser uma boa pessoa. Talvez tenha pensado que religião, boas obras ou sinceridade fossem suficientes para aproximá-lo de Deus. Talvez tenha carregado culpas que ninguém conhece. Ou talvez tenha tentado preencher o vazio do coração com trabalho, dinheiro, sucesso ou prazer. Mas João nos mostrou algo muito diferente. Nosso maior problema não é financeiro. Não é emocional. Não é social. Nosso maior problema é o pecado. E nossa maior necessidade é sermos reconciliados com Deus. A boa notícia é que Deus fez exatamente aquilo que nós jamais poderíamos fazer. Ele enviou seu Filho. O Verbo eterno entrou na história. O Cordeiro perfeito tomou o lugar de pecadores. Na cruz, Cristo recebeu a condenação que nós merecíamos. Na ressurreição, venceu definitivamente o pecado, a morte e o inferno. Hoje ele continua chamando homens e mulheres ao arrependimento e à fé. Talvez você sinta, neste momento, que Deus está falando ao seu coração. Se isso está acontecendo, não endureça o seu coração. Arrependa-se dos seus pecados. Abandone toda confiança em si mesmo. Confie unicamente em Jesus Cristo. A salvação não está em uma igreja. Não está em um pastor. Não está em uma oração. Está somente em Cristo. Mas, se este é o desejo sincero do seu coração, quero convidá-lo a falar com Deus agora. Não porque repetir palavras possa salvá-lo, mas porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se esta oração expressa aquilo que realmente existe dentro do seu coração, ore comigo. Senhor Deus, hoje eu reconheço que sou pecador. Reconheço que muitas vezes vivi distante da tua vontade, seguindo meus próprios caminhos e confiando mais em mim do que em ti. Perdoa os meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho eterno, que veio ao mundo, viveu sem pecado, morreu na cruz em meu lugar e ressuscitou ao terceiro dia para me dar vida eterna. Hoje abandono toda confiança em minhas boas obras, em minha religião e em qualquer mérito pessoal. Coloco toda a minha esperança somente em Jesus. Entrega-te a minha vida. Transforma o meu coração. Concede-me um novo nascimento pelo poder do teu Espírito Santo.
Ensina-me a amar a tua palavra, a obedecer aos teus mandamentos e a seguir a Cristo todos os dias da minha vida. Recebe-me como teu filho por causa da obra perfeita de Jesus. Que a minha vida, daqui em diante, seja para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, saiba que sua segurança não está nas palavras que acabou de dizer. Sua segurança está na promessa de Deus. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados e confia verdadeiramente em Cristo encontra perdão, reconciliação com Deus e vida eterna. Agora comece uma nova caminhada. Leia diariamente a palavra de Deus. Ore todos os dias. Procure uma igreja fiel às Escrituras para crescer na fé e viver em comunhão com outros cristãos. A vida cristã não termina na conversão. Ela começa na conversão. E nós queremos caminhar ao seu lado. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários. Estou na jornada de João. E conte para nós qual verdade de João capítulo 1 mais marcou a sua vida. Se esta foi a primeira vez que você entregou sua vida a Cristo, escreva também. Hoje entreguei minha vida a Jesus. Será uma grande alegria orar por você. Compartilhe este estudo com alguém que precisa conhecer o verdadeiro Evangelho. Inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada pelo Evangelho de João. No próximo episódio, estudaremos João capítulo 2 e veremos o primeiro sinal realizado por Jesus nas bodas de Caná, descobrindo como aquele milagre revela que Cristo veio inaugurar uma nova aliança, marcada pela abundância da graça e pela alegria da salvação. Até o próximo estudo. Nossa oração é que, ao final desta jornada, você não apenas saiba mais sobre Jesus, mas reconheça que Jesus é o seu único e suficiente Salvador.